Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, um 11 contra 11. E dessa vez, vamos ver aqui Itália de 82 contra o Brasil de 94. Eu escolhi essas duas seleções porque são dois estilos de times muito parecidos. Você pega ali, eram dois ferrolhos defensivamente, eram duas defesas ali implacáveis, duas muralhas. E com atacantes que não eram ali, não tinham jogadores ali muito craques, mas que eram extremamente eficientes, extremamente ali decisivos e objetivos. Então, como eram dois times muito parecidos, resolvi fazer essa comparação. Então, vamos lá. Começando pelo gol de Nuzov contra Tafarel. Dois goleiraços, dois goleiraços. Vou falar aqui primeiro de Tafarel, que fez uma Copa ali muito segura em 94. Agarrou muito, agarrou muito. Como era um time muito defensivo, Tafarel às vezes nem era tão exigido, porque, enfim, os caras nem chutavam tanto no gol, mas quando precisava, ele comparecia, irmão. Tafarel era um goleiro muito seguro, muito seguro. Titular em 7 partidas, só tomou 3 gols. Na disputa de pênaltis contra a Itália, pega o pênalti dele. Enfim, toda disputa de pênaltis ele agarrava um, pelo menos. Contra Dinuzov, que cara, fez uma Copa espetacular. Nas quartas de final contra o Brasil, ele faz a defesa daquela Copa, uma das maiores defesas do futebol, naquela cabeçada de Oscar. Porra, o cara acertou uma bomba ali, já 3-2. Se o Brasil empata ali, a Itália tava fora, a Itália tinha que ganhar o jogo. Ele tipo, agarra, ele cola a bola. Tipo, não, era um goleiraço, um senhor goleiro. Aliás, dois goleiraços aqui. Mas Dinuzov foi mais importante. E era mais goleiro que Tafarel, né? E foi mais importante para a Itália de 82. Então aqui é Dinuzov. Na zaga, Kolovati contra Aldair. Aqui eu não vou enrolar muito, que Aldair era muito mais zagueiro. Foi ali o senhor da defesa do Brasil. Foi o grande defensor ali da linha defensiva do Brasil, Aldair. Ainda deu assistência nas quartas de final para aquele gol de Bebeto, que ele lança, Romário tava impedido, finge que vai pra bola e fica parado, aí engana a zaga da Holanda. E aí Bebeto faz o gol. Enfim, que é o Dair, né? A outra disputa na zaga, Gentili contra Márcio Santos. Dois zagueiraços aqui também, Márcio Santos ali junto com o Aldair, tipo, uma dupla de zaga ali espetacular, que encaixou ali perfeitamente, era coisa do destino, que eram dois reservas, e os dois titulares se quebram e entrou eles dois, e jogaram muito. Contra Gentili, que foi ali o carrapato da Copa de 82. O cara marcou Maradona no jogo da Itália contra a Argentina. Depois marcou Zico no jogo da Itália contra o Brasil. E, porra, meu irmão, o cara marcou Maradona e Zico. O cara conseguiu parar os dois. Os dois maiores craques ali daquela era. Na final, o primeiro gol de Paulo Rossi é com assistência dele também. Então, porra, um jogador espetacular. Assim como o Márcio Santos, mas aqui é Gentili. Aqui eu coloquei o primeiro volante do Brasil contra Chiré, que era o líbero da Itália, né? Já que a Itália jogava com 3 zagueiros, então Gaetano Chiré contra Mauro Silva. Mauro Silva ali junto com Bunga. Enfim, não passava nada, irmão. Mauro Silva era um touro. E Chiré, que era um monstro na defesa. Na hora de subir pro ataque, quando subia, era um craque. Tecnicamente ali, um cara muito acima da média ali para um zagueiro, para um líbero. Enfim, nós estamos falando aqui de um cara que era um monstro na sua posição, que era Mauro Silva, contra Shiré, que era um gênio. Um gênio. Então, aqui, nessa batalha, ganha Shiré. Na lateral esquerda, Cabrini contra Branco. Aqui é uma disputa muito parelha, muito igual, cara. Cabrini era um dos grandes laterais do mundo naquela época. Jogava na Juventus de Platini, né? E um lateral muito equilibrado, que na defesa era muito bom. No ataque também, tipo, tinha muita técnica para apoiar. Então, um lateral esquerdo completo. Assim como o Branco, que também era o lateral esquerdo que na defesa era excelente. No ataque, tipo, chutava pra caralho, batia falta, enfim. Tipo, dois laterais aqui excelentes. Mas considerando o que fez na Copa, Branco não era o titular do Brasil, né? Entrou depois da palhaçada que Leonardo fez.
fez aquele gol da classificação contra a Holanda nas quartas de final. E Cabrini foi titular da Itália a Copa inteira. Fez o gol ali nas oitavas. Não era as oitavas. Eu tô considerando aqui as oitavas porque era um sistema diferente. Mas valeu como se fossem as oitavas contra a Argentina. Fez aquele gol contra a Argentina. Deu assistência naquele jogo contra o Brasil para aquele gol de Paulo Rossi de cabeça. Enfim, considerando tudo aqui, acho que aqui é Antônio Cabrini. Na lateral direita, Bergomi contra o Jorginho. Aqui não tem muito o que falar. Bergomi nem foi titular a Copa inteira pela Itália. Era um excelente lateral direito. Jogava ali às vezes de zagueiro também. Mas Jorginho era um craque da posição. Deu aquele passe, que aquele ali não é um cruzamento, é um passe pro gol de Romário na semifinal contra a Suécia, num jogo que estava duríssimo, duríssimo. Deu outra assistência pro gol de Márcio Santos na fase de grupos, que também é outro passe. Então, meu irmão, era um craque. Então aqui é Jorginho. Indo aqui pro meu campo, Gabriele Oriali contra Dunga. Dunga foi o craque do meu campo do Brasil, que não tem nem muito o que dizer. Que jogador, completo. Na marcação, nos desarmes, tudo. E com a bola no pé, o cara, porra, tinha uma técnica absurda. Lida em campo. Se eu não me engano, tem uma estatística que ele é o meio-campista que mais trocou passes numa Copa do Mundo. Mais do que um Xavi da vida, do que um Iniesta. Então, meu irmão, e era só passo pra frente. Pegava a bola, olhava pra frente. Não era aquele cara que pegava, toca pro lado, pegava, toca pro lado. Passe de trivela, aquele passe que ele dá pro gol de Romário. Meu irmão, Dunga era um jogador espetacular. Que jogador era Dunga. E agora, o outro duelo no meio campo aqui, indo pro... E agora esse duelo aqui mais pros meio atacantes, né? Marco Tardelli contra Mazinho. Mazinho era um meio atacante, jogou ali de meia direita, mas era basicamente um volante ali. O Brasil jogava praticamente com 4 volantes no meio campo. Mazinho não deu um chute no gol na Copa. Titular em 6 partidas, mas a função de Mazinho se resumiu ali a marcar. Fora isso, pronto, teve uma chance dele na semifinal contra a Suécia que ele pega, mano, ele perde um gol sem goleiro, Depois procurem esse lance, mas não, é um gol ridículo. É um gol ridículo que Mazinho perde assim. Porra, então aqui é Tardelli, não tem nem comparação. Participava ali na marcação também e ofensivamente era muito mais eficiente, muito mais jogador do que Mazinho. Fez gol na final, deu assistência contra o Brasil nas quartas, fez gol nas oitavas, né? Considerando como se fossem as oitavas contra a Argentina, então muito mais importante, foi muito mais jogador, enfim. E aqui Bruno Conte contra Zinho. Zinho, outro, né? Que era um jogador de ataque, só que jogou basicamente de volante. O cara também não deu um chute no gol, você não via participar ofensivamente. Era um time ali todo retrancado para deixar para Bebeto e Romário decidir. Contra Bruno Conte, que era o craque da Itália de 82. Era o craque do time. E, meu irmão, Bruno Conte desfilou em campo ali nessa Copa. Um gol e 3 assistências. O gol que ele faz contra o Peru, um golaço de fora da área, no ângulo. Nas oitavas contra a Argentina, ele dá assistência pro gol de Cabrini. Na semifinal, ele dá um passe que ele deixa Paulo Rossi tipo, só para empurrar dentro contra a Polônia. Na final dá outra assistência e, enfim, que não tem comparação. Não tem comparação o que Bruno Conte jogou em 82 com o Zinho, né? E a outra disputa aqui no ataque, Graziani, que era o ponto esquerdo, o segundo atacante da Itália, de 82, contra Bebeto. E aqui, não tem nem muito o que dizer, né? Bebeto decidiu a Copa junto com o Romário, 3 gols e 2 assistências, faz o gol da classificação contra os Estados Unidos nas oitavas, faz um gol e dá uma assistência para Romário nas quartas de final contra a Holanda. Enfim, Bebeto é um jogador até um pouco injustiçado, porque era um jogador que, mano, era infernal, devia ser infernal marcar esse cara mesmo. O cara era muito habilidoso, era muito rápido, sabia fazer gol, era técnico, enfim, era um senhor jogador, um senhor atacante. Contra o Graziani, que era um jogador quase que esquecível dessa Itália de 82, né? E antes de falar do duelo de atacantes, uma dica de filme aqui pra vocês. Persona, do Bergman. Filme sueco,
de 66. Irmão, se vocês nunca assistiram, assiste. Esse aqui é um dos meus filmes favoritos, assim, da minha vida, cara. Meu irmão, não tenho palavras. Eu não tenho palavras para descrever esse filme. Assistam, só assistam. Enfim, voltando aqui pro tema do vídeo, os centroavantes Paulo Rossi e Romário. Os dois nomes aí, os caras decisivos de cada seleção, né? Paulo Rossi em 82, depois de vir daquele escândalo lá de esquema de apostas, né? Que ele foi acusado, ficou 2 anos sem jogar, depois voltou para ganhar a Copa do Mundo. E aí tava passando a Copa em branco, até chegou a partida contra o Brasil. Aí faz 3 gols contra o Brasil, na tragédia do Sarriá, né? Depois na semifinal contra a Polônia, 2-0, 2 gols dele. Depois na final contra a Alemanha, aí a Itália sobrou, né? Mas o primeiro gol é dele também. Uma das performances em Copas assim mais decisivas que um jogador já teve. Contra o Romário, que também fez uma performance assim absurda, absurda. Os dois aqui jogaram demais. Romário 5 gols e 3 assistências. Faz gol em todos os jogos ali na fase de grupos. Nas oitavas contra os Estados Unidos não faz gol, mas faz a jogada, dribla o time inteiro dos Estados Unidos e dá o passe para Bebeto. Nas quartas de final contra a Holanda faz aquele gol do pé de bailarina, né? Na semifinal faz o gol da classificação contra a Suécia. E na final 0-0 contra a Itália, mas bate e faz o seu gol de pênalti, né? Aqui é um duelo nivelado muito, muito, muito por cima, mas aqui não tem como, né? A Copa de Romário de 94 é uma das maiores Copas da história de um jogador. Mas Paulo Rossi em 82 também foi um monstro, um monstro, um monstro. E é isso, galera. Esse foi o duelo. E o resultado final é um 6-5 para Itália de 82. Então a Itália ali na defesa prevaleceu, no esquema defensivo prevaleceu. O Brasil prevaleceu ali no ataque, mas esse é o time, com Dino Zoff, Aldair, Chirea e Gentili na zaga. Que zaga! Jorginho e Cabrini nas laterais, Tardelli e Dunga no meio campo. E no ataque, Bruno Conte ali pela direita, Bebeto ali caindo mais pela esquerda e Romário de centroavante. E é isso, galera. Valeu por assistir. Me digam o que, é que vocês acharam, se vocês concordam, discordam. E é isso, galera. Até a próxima. Valeu.